começou falando sobre meus pontos finais, que é simulacro de jornalista, né, que ele criou. Então, mas antes disso eu trabalhei na indústria de agroquímicos por 30 anos, para isso eu fiz a GV, e depois eu quis entender o mundo, então eu fui fazer ciências sociais na USP. E isso que me deu a possibilidade de poder continuar no agronegócio, só com um outro olhar. E esse olhar é um olhar sempre de provocação. O meu grande agradecimento aqui, além da presença de vocês e do convite do Nassif, é ao Dr. Fernando. Porque o Dr. Fernando, além da excelente exposição que fez, ele eximiu de apresentar PowerPoint e uma série de gráficos, porque mesmo que eu tivesse combinado com ele, eu não conseguia encontrar mais um gráfico para ser tão explícito em relação à situação, à projeção da agropecuária e do agronegócio no Brasil. Então, a minha parte de PowerPoint, que era curtinha, fica ali. E sobre o patrocínio do Dr. Fernando, que eu agradeço. Mas o que eu tenho visto e nas minhas provocações, nos textos, nos debates e tudo isso, é que nós estamos numa situação do agronegócio e da agropecuária que se formou mais ou menos com essa pujança, com a seguinte resposta, quando se pergunta por quê. Por que é tão importante? É importante porque é o que temos. Nós passamos por processos, nós ficamos esperando dar oportunidade para essa vocação agrícola, que foi tão criticada durante tantos anos, e só a partir mais ou menos das décadas de 60, 70, conseguiu vencer os ciclos monocultores e partir para uma diversificação maior, um valor agregado, porque é uma baita bobagem dizer que os bens primários agrícolas não acrescentam valor, não adicionam valor. A agricultura, a agropecuária acrescenta valor agregado horizontal. E quando passa para o agronegócio vertical, é uma obviedade da industrialização. Mas tudo isso partiu de dentro da porteira da fazenda para dentro, através de várias agregações. Agregação de insumos, agregação de novos equipamentos, agregação de mão de obra, agregação de uma série de coisas que chegam a um custo determinado e que depois incontrolável no mercado final, porque é precificado em bolsas e tudo isso. Agora, é claro, tivéssemos nós passado por um ciclo de industrialização, de inovação tecnológica mais avançado no passado, e mais, tivéssemos entendido como se desenvolver um ciclo do capitalismo, obviamente nós teríamos, hoje, estaríamos exportando, a participação não seria tão grande, porque hoje nós temos uma participação de 1,5% nas exportações mundiais, né, que se mantém aí por mais de 10, 15 anos, e a participação só cresce quando entra nisso a agropecuária, o agronegócio. Então, esse é um ponto muito importante para ser discutido a partir de agora, já que embriões de inovação que precisam sair das universidades, sair dos papers para acrescentar currículo aos pesquisadores, precisam sair para o mercado, precisam sair para colocar essa agregação que se pede e fazer esses segmentos mais lucrativos. Então, em relação a isso, eu penso que
nós temos olhado muito a agropecuária em relação à importância dela na balança comercial, nas exportações e nessa participação crescente do Brasil nisso, mas esquecendo que ela passou períodos terríveis, passou períodos de grande quebra, endividamento, e uma coisa que também não está, apesar de toda essa excelência que se conquistou através de produtividade, tudo isso, que eu diria que pode voltar a qualquer momento. Talvez não com a força do que foi num período aí de 95 a 2000 e pouco, principalmente na década de 90, mas pode voltar se Chicago e Nova York decidirem que assim seja, né? Assim como estamos vendo agora nos últimos, a cesta de preços da FAO, de commodities da FAO, caiu em um ano 25%, né? Teve picos maiores que esse, mas se você considerar os últimos 12, 13 meses, é isso que caiu. E isso já está afetando. Quem, como eu, digo que vive em andanças capitais, nos meus textos, é isso que eu ouço. E o pessoal está muito assustado. Claro que há um clima total, um clima abrangente de crise, amplificada pelos alto-falantes da mídia, mas está todo mundo com o pé atrás. Porque, tá bom, $9, o soja no Chicago, o milho, o trigo caindo, mas até onde? Não é? Esse motor que houve, que fez os preços se expandirem durante os últimos 10 anos, vamos dizer, foram essencialmente através de duas coisas: demanda da Ásia, demanda chinesa, e mercados internos de países emergentes que possibilitaram uma alimentação mais digna para as populações mais carentes. Isso no Brasil, isso na Ásia, isso na África. Então, tudo isso tem uma situação que bastou os Estados Unidos produzir bem e não ter nenhum desastre climático, Argentina idem e Brasil idem, terem boas safras, para os estoques finais subirem em relação ao passado e os preços caírem. E aí, a única coisa que está salvando é que em um ano, se pensarmos no que foi a cotação do dólar ontem, o dólar aumentou 70% em um ano, no mesmo período. 4. Hoje, R$4. Então, o que você vai para Cascavel, Palotina, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, é com o que eles estão contando. Claro, eles falam, bom, mas meus insumos estão aumentando também, mas nunca é nessa mesma proporção. Então, aquilo que está se prevendo, que a CONAB está prevendo, a IBGE, o Ministério da Agricultura está prevendo produzir, será produzido. E eu acho que será colhido, porque a tecnificação hoje, ela apresenta várias, não só uma alternativa. Hoje o agricultor está começando a olhar para tecnologias mais baratas também, ele se compõe dessa forma, não precisa ficar só nos tratamentos convencionais, como disse o Fernando, tem uma série de proteções que se faz. Mas, de qualquer forma, ainda há uma necessidade de financiamento através do crédito rural. Isso foi limitado, não diria que em função dos juros terem aumentado, ainda é bastante subsidiado os juros, mas está criando uma situação de preocupação, né? Porque tem um limite de até 1,2 milhão para você se financiar para custeio, e isso também não está saindo dos bancos, porque os bancos também sentem esse tipo de
ambiente, aliás, eles vivem desse tipo de ambiente e também ficam segurando. Então aí vai a relação com o gerente, vai, quer dizer, é um mundo muito diferente do que se vê, né? Eu digo até que quando a gente olha para a balança comercial e vê toda essa participação da agropecuária, do agronegócio nisso, a gente tem um olhar caolho sobre isso. Porque quando todos esses resultados não incluem o quanto se importa, por exemplo, de fertilizantes. Hoje nós somos dependentes de 75% da importação de fertilizantes. Se você somar entre a importação de fertilizantes e defensivos, herbicidas, inseticidas, você tem aí mais máquinas, uma boa parte produzida aqui, você chega a quase a 10 bilhões de dólares. Né? E não tem jeito. Sem isso, o cara não planta. Então tem que olhar também para esse lado das importações. Porque quando você vai ver essa vantagem que nós temos na balança comercial, e você olha os itens que estão lá escritos, está lá malte, por exemplo. Acho maravilhoso que importa em malte para a nossa cerveja. Mas não está fertilizante, não estão insumos agrícolas. Então, só produtos de alimento, fibras, coisas assim. Entende? Não é, nesse prato da balança, não é colocada essa dependência de insumos agrícolas, que foi uma dependência que nós tivemos até um determinado tempo, até a década de 70, 80, quando o governo investiu bastante em produção nacional, né? E depois, por ter investido em produção nacional, começou a quebrar a indústria de fertilizantes numa competição predatória absurda e que precisou privatizar. Bom, privatizou. Por quê? Porque se comprometeram a aumentar a produção, investir em produção de matéria-prima para não precisar mais. Porque até então, Petrobras e Vale faziam. Bom, tirar de lá e vamos partir para isso. Não era para isso. Era para simplesmente ter um domínio sobre a oferta e, com isso, eliminar uma cadeia que existia de pequenos misturadores e, com isso, tornar uma concentração. Uma concentração foi feita. Hoje, 4, 5 empresas aí representam 70% das entregas de fertilizantes. E o que foi feito de investimento? Nada. Se você pegar um gráfico, acho que esse eu até tenho, você vai ver a produção nacional estabilizada e as importações explodindo. Quando as importações voltaram a explodir, isso deu chance para que aquelas pequenas empresas regionais de distribuição de adubo voltassem. E aí o sistema se acertou, mas a dependência de importação, que era o grande objetivo da privatização, não ocorreu. Então são coisas que vão se passando e nós vamos olhando, como eu sempre falo, quando vista assim do alto, né, como dizia Paulinho Viola, a gente acha tudo uma maravilha. Mas se você põe uma lupa e começa a olhar as coisas que acontecem no campo mesmo, tanto em termos de como estão sendo desenvolvidos a agricultura familiar, os assentamentos, com uma possibilidade, um potencial enorme de desenvolvimento e que não é feito por falta de apoio ou do governo ou por desinteresse da iniciativa privada, que também não está muito preocupada com esse segmento, porque como é que você vai dar crédito para esse segmento? Não é? A situação precária que eles parecem ter. Então, uma coisa que o Nassim falou no início, que é muito importante, é que haja realmente uma integração entre o Ministério da Agricultura
Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para fazer esse tipo de possibilitar com que esses quase 4 milhões de propriedades agrícolas que existem entre 30 e 10 hectares, esses assentamentos consigam desenvolver em termos de maior produção de alimentos. Porque o Brasil tem uma diversificação brutal de culturas. O clima, o fato de nós estarmos num clima subtropical, temperado, permite que nós tenhamos 60, 70 culturas sendo desenvolvidas com alto potencial. Tanto potencial alimentar, potencial de fibras, como potencial de energias renováveis. Isso tudo pode ser aplicado com esses contingentes da população. Mas tem pouca preocupação com isso. Eu acho que nos últimos anos isso melhorou, isso aumentou, porque teve um conceito mais amplo de inserção social, mas ainda falta muito. E acho que a gente está no limiar de uma situação extremamente difícil também para continuar esses projetos. Mas, de qualquer forma, a verdade é que o Brasil, com isso tudo que foi mostrado pelo Fernando, se desenvolveu e é uma grande potência agrícola e tem. Eu acho que isso não para mais. Eu não vejo esse retrocesso. Foi conquistado depois que os investimentos foram feitos iniciais, quase que de uma forma autonômica no campo o cara se resolveu. Sabe, ele deu um jeito. Estudou, contratou gente, foi lá fora ver como é que é. Quer dizer, aquela produtividade de milho que o Fernando mostrou é excepcional. Nós vivíamos nos queixando que os Estados Unidos produzia 10 mil quilos por hectare, 12 mil quilos por hectare, e nós ficamos lá em 3, 4. Quando a Belcampo fez um trabalho sobre projeção de consumo de nitrogenados no Brasil, eles iam fazer, e aí até a gente fez um trabalho de logística que determinou a localização em Três Lagoas da nova fábrica. E eu recentemente soube parar, que não vão fazer a fábrica. Então, dava uma dependência brutal. Era uma fábrica de Três Lagoas que passava com o gado boliviano, já tinham se acertado com o Evo, com tudo para fazer. Bom, desistiu. Mas, uma das coisas que a gente colocava é que o consumo de fertilizantes para milho, ou seja, que essa produtividade saía dos 3 mil quilos por hectare para chegar perto lá dos Estados Unidos com 10. Mas precisava de nitrogênio. Bom, hoje se importa nitrogênio fluido e se põe tudo isso e se trabalha. Uma outra parte que eu acho importante, que também foi de certa forma citada pelo Fernando, é a agregação, e nisso eu acho que se deve contar com a Embrapa muito. Existe uma necessidade e uma possibilidade de você compor com os tratamentos e manejos convencionais uma série de produtos que são relegados ou à má vontade do Ministério da Agricultura, do MAPA, ou ao medo, ou ao desconhecimento. São recursos naturais, produtos naturais de baixa complexidade de produção, a partir de matérias-primas muito mais baratas, que tratam mais do solo do que da planta e que podem reduzir em muito o gasto com agroquímicos importados, agrotóxicos, em benefício tanto do bolso do agricultor, como em benefício do meio ambiente. E isso existe. Eu acabo de
falando sobre um produto chamado extrato de pirulinoso. Eu fui lá na Unicamp, eu ouvi falar, e fiquei impressionado com os benefícios que isso traz. São produtos naturais capazes de reduzir em 40%, por exemplo, o uso de glifosato. É ruim para o agricultor? É ruim para o ambiente? Não. E assim tem vários deles. Mas há hoje uma resistência muito grande. Eu não sei se formada por lobbies, seja lá o que for, não acontece, né? E além disso, seria a viabilização tanto de produtores de assentamentos e de produtores da agricultura familiar, como também da agricultura orgânica, porque tem uma exportação aqui o consumo realmente orgânico é miserável, mas existe programas de importação do Brasil de agricultura orgânica extremamente remuneradores, e isso são produtos que podem ser aceitos na agricultura orgânica. Então eu tenho a impressão que quando você sai da visão do alto e desce até a lupa, você consegue enxergar coisas que são muito importantes se nós queremos manter esta posição. Não vai ser, a queda não virá porque a China vai parar de consumir. Nós não podemos ficar com essa espada de Damocles na cabeça da bolsa, do consumo da China. A China estava prevista, há anos ela fala, pedem que ela diminua o crescimento de 2 dígitos para 7,5. Chegou e está todo mundo apavorado. Então, tem uma série de coisas que precisam ser olhadas de uma forma muito mais abrangente, muito mais ampla, do que nós estamos vendo e comemorando a exuberância do nosso negócio. Ele é grande quando, por exemplo, várias empresas brasileiras que estão se internacionalizando. E são da onde? Do agronegócio. A origem da produção deles sai de dentro da porteira da fazenda, né? E eles vão lá e compram empresas nos Estados Unidos, formam novos conglomerados. Isso é importante. Mas também tem um outro lado que precisa ser olhado e que não tem realmente apoio definido e de forma com planos formados de médio e longo prazo. Aí no curto prazo se fala, aumentou para 28 bilhões a dotação para a agricultura familiar. Sim, está bem, mas como isso é distribuído, como isso segue o apoio técnico, como isso resulta em benefício na produção, na produtividade e no bolso. O cara precisa ganhar. Esse negócio de é verdade dizer que nós crescemos por produtividade. Sem dúvida, crescemos por produtividade muito mais do que por expansão diária. Agora, isso foi usado como argumento para justificar que nós não somos um país que não olha para a preservação ambiental. Não é verdade. O que é verdade é que abrir área, começar de novo numa área, custa muito para o bolso do agricultor. Custa menos conseguir produtividade. Então não foi porque nós temos uma consciência maravilhosa, uma consciência ecológica. Não foi. Foi porque é muito caro abrir áreas. Você abre a área, você compra a terra, porque as terras estão baratas. Hoje lá, no Maranhão, Piauí, Tocantins, tem terra barata. Mas vai lá abrir, vai lá plantar soja, vai lá plantar milho, né? Faz todo o trabalho que precisa de alguns anos de produção, em rodízio, de tudo isso para preparar. Então, não foi isso, não foi consciência ecológica, quer dizer, crescemos porque fizemos isso, seguramos, não precisamos expandir a área. Não expande a área porque não tem dinheiro, entende? Senão estava tudo plantado.
uma consciência ambiental que hoje parece que retorna até por exigência da sociedade civil. Então, o meu ponto aqui em relação à importância do agronegócio na balança comercial, ela é muito importante sobre o aspecto numérico, monetário, de proeminência do Brasil no exterior, de como nos olham, né, no exterior, o tal do celeiro mundial que vai alimentar 9 milhões e poucas em 2050, mas que tem problemas entraves gravíssimos, que precisam ser combatidos tanto na área interna, no mercado interno, como na área externa, como citou o Fernando, que é com as barreiras que existem, barreiras comerciais, barreiras alfandegárias, subsídios escandalosos, né? E aqui ainda se reclama porque o agricultor teria que pagar juros de mercado, assim, como, né? Alguém que planta isso num período sem saber que preço ele vai vender lá, embora já 40% do soja que foi plantado no Mato Grosso, que começou a ser plantado essa semana no Mato Grosso, 40% já está vendido, porque todo mundo aprendeu, né, a lidar com esses perigos, com esses riscos, com essas situações. Então, os meus pontos principais para colocar a discussão, as sugestões de vocês são esses. Nós temos uma situação, nós vamos passar por uma situação que eu acho bastante conflagrada. Isso já vem se desenvolvendo há um bom tempo. É óbvio que, como disse o Luiz, mudou a matriz política, claro, o modelo é outro, será outro, não podia continuar a ser esse. Nós passamos por anos aí de ditadura, depois saímos dela para um período de transição e está durando até hoje. Na verdade, nós acertamos algumas coisas, desenvolvemos algumas coisas mais pela própria exigência da sociedade, e porque quando você se cansa de um modelo, você quer trocar por outro. E os modelos que vinham se sucedendo após a ditadura, eles começaram a ser muito repetitivos. Daí veio esse novo modelo, um modelo que incluiu alguma coisa de inserção social, mas que manteve uma série dos mesmos modelos que vinham desde antes, né? Quando a gente passou por todo esse sistema de privatização, foi sempre dentro de uma ótica que vinha de fora, que vinha do mundo. Nós passamos por sistemas de outsourcing, de downsizing, foi cruel com a sociedade brasileira. Eu não acho que a gente deveria repensar, nós deveríamos repensar uma sociedade muito mais participativa. E nós temos para isso. E no agronegócio, você vê isso o tempo todo. O desenvolvimento das cidades em torno dos grandes polos agrícolas se dá já de uma forma completamente diferente do que ocorreu até então. Mas é diferente em todos os sentidos. Diferente, claro, vai aparecer um cara e fala, puxa, você vem aqui para Lucas do Rio Verde, ainda teve um crime, teve um. E assim vai. Mas o modelo que você percebe, até de administração municipal, são diferentes. Até a cobrança